Nós tivemos, no final do ano passado, a frustração das tentativas de negociação via mercado com a NTT e com a Rota do Oeste, por meio ali da sua controladora, que é a Odebrecht, da tentativa de aquisição dessa participação acionária, em função da dívida que a concessionária detém e também do fluxo de caixa futuro que, em função dos riscos que foram avaliados pelo mercado, não cabiam no modelo de negócios estritamente privado. E, óbvio, isso foi, portanto, para a solução que está prevista em lei, que é a relicitação. A gente sabe que no Brasil, a lei que autorizou as relicitações de concessões em crise é uma lei de 2017. Até hoje, nós já temos 6 concessões que foram entregues para relicitação, quer dizer, a concessionária continua até que ocorra a transferência para uma nova concessionária que ganhar o certame licitatório. E nessa situação, nós teríamos, então, para a retomada dos investimentos, pelo menos 5 anos. E nós sabemos que hoje, em Mato Grosso, morre o BR-163 em torno de 200 pessoas todos os anos. A cada 1 dia e meio, nós temos uma pessoa morrendo na BR-163. Por quê? Ela é o principal eixo que escoa a produção agrícola do maior produtor agrícola do Brasil. Se Mato Grosso fosse um país, nós seríamos o 5º maior produtor global de grãos. Boa parte dessa produção toda escoa pela BR-163. Então fazia sentido o governo tentar se aproximar do problema para encontrar uma solução que fosse público, quer dizer, governo do estado de Mato Grosso, com a NTT, TCU e governo federal, para encontrar uma solução criativa diferente do que foi até agora tentado. Essas concessões em crise, que foram assinadas lá no ano de 2013 e iniciaram em 2014, essas concessões federais, sobretudo as rodoviárias, elas tiveram problemas de financiabilidade. As empreiteiras acabaram entrando com problemas de ordem judicial na Lava Jato, perderam a condição de financiabilidade, que havia à época que o BNDES patrocinava ali juros subsidiados. Elas entraram em colapso financeiro, não tiveram a capacidade de entregar os objetivos, né? Por exemplo, aqui na BR-163 de duplicação, nós temos ainda 450 quilômetros no trecho mais crítico, é de Cuiabá até Sinop, é o trecho mais crítico, sem a duplicação, embora a concessão já vá fazer aniversário, já vai fazer quase 10 anos de concessão, esse trecho mais crítico ainda não foi duplicado. E o que a lei coloca como alternativa seria ou a caducidade, quer dizer, você rescindir o contrato e multar, o que não resolve o problema de quem é o usuário, e também a relicitação, que é você tentar licitar novamente, levar isso ao mercado, o que demanda tempo, uma nova modelagem, eventualmente você diminuir o número de investimentos para que você tenha uma tarifa módica, e isso nós não tivemos, ainda que foi em 2017 a lei, nenhuma relicitação ainda ocorreu. Então, o que o Tribunal de Contas da União elogiou é a tentativa do governo do Estado de inovar, né? Ao invés de aplicar soluções previstas em lei, nós utilizamos um artigo de uma lei de 2018, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a chamada LINDB. O artigo 26 estabelece lá a possibilidade de os órgãos públicos, na administrativa, autoridades administrativas, encontrarem soluções jurídicas compatíveis com os interesses gerais, desde que proporcionais. E nós encontramos. Nós conseguimos resolver problemas do contrato, que levava a um desequilíbrio, que colocava o contrato em risco com relação a fluxos de caixa futuro, por exemplo, o risco ferroviário, que não poderia ser alterado do privado para o público, quer dizer, não poderia alterar o edital, né, uma regra de risco que está prevista, uma matriz de risco está prevista no edital, para você favorecer um privado, mas para você atender um pleito de um órgão público, né, no caso de uma sociedade de economia mista, com controle integral, majoritário do Estado de Mato Grosso, você pode fazê-lo, né? Porque você está fazendo numa relação público-público. Foi essa excepcionalidade e esse ineditismo que foi elogiado pelo Tribunal de Contas da União como um case que pode funcionar não para relações que não se encartem na mesma situação, né? Que você usar isso para uma relação em que tem uma concessão que vai ser transmitida para um parceiro privado e ele ter as concessões que houve nesse caso especificamente não vai funcionar. Mas público para público, o Tribunal de Contas da União falou que tem conformidade e aplicou o artigo 26 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.
Qual foi o grande ponto que nós precisávamos, né? O problema de todo investimento, no caso rodoviário, você tem um prazo longo para recuperar o dinheiro, só que você tem um capital intensivo no início, que você tem que fazer muitos investimentos, no caso aqui, em duplicação. São quase 5 bilhões de reais que tem que ser investidos. O governo assumiu o dever pelo TAC de colocar 1,2 bilhões em investimentos, sendo 570 milhões agora de modo imediato, 170 milhões em 2023 e mais 520 milhões no ano de 2024. Nenhum parceiro privado apresentou uma proposta como essa. Como o governo colocou essa proposta, houve então ali a sensibilidade de que, por se tratar de capital público, fazia sentido então permitir que houvesse essa troca, aí eu entro no ponto. Troca de controle. Nós vamos assumir a posição da Odebrecht na empresa. Nós vamos comprar, eu digo, governo de Mato Grosso, por meio da sua empresa chamada MT Projetos e Participações, SA, é uma sociedade de economia mista, ela vai ingressar no capital da empresa Rota do Oeste, a concessionária Rota do Oeste, como acionista controladora. E a Odebrecht sai de modo definitivo e no TAC está dito que ela não pode retornar, nem por si, diretamente, e nem por nenhuma de suas coligadas nessa sociedade até o seu final. Nós temos uma etapa fundamental, que era essa do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União dá a segurança jurídica para que nós inovássemos nessa solução jurídica de fazer a alteração lá societária na concessionária, saindo a Odebrecht e entrando a MTPar, com concessões que curaram o contrato, né? Que eram, por exemplo, o risco iminente ferroviário, a previsão de extensão de prazo contratual, né? E a renovação de um prazo para fazer os investimentos maior do que se previa em resoluções. Então, essas concessões só foram possíveis porque era a MTPar e estava colocando os recursos à frente. Então, essa primeira etapa foi superada com a aprovação pelo plenário do Tribunal de Contas da União, dando segurança jurídica. Ninguém ia colocar 1,2 bilhões de reais numa solução inovadora se pudesse, daqui a 1, 2 semanas, 2 meses, ter uma liminar, uma cautelar que suspendesse todo esse arranjo societário. Então, o TCU foi fundamental. A segunda etapa agora, e isso está previsto, o TAC, né, ele vai ficar com cláusula suspensiva, nós temos um momento com os bancos, com os credores. O governo, nesse momento, ele comprou as ações da Odebrecht por R$1. Por que por R$1? Porque existem investimentos a serem feitos e porque existem passivos também que essa empresa constituiu. E os maiores passivos que o Estado, né, pela MTPar, está assumindo são com bancos que financiaram lá os 120 quilômetros de asfalto que foi feito entre Itiquira e Rondonópolis. Esses bancos, né, estão aceitando a proposta ainda, está em análise, aceitando a proposta do governo, porque no nosso modelo negocial prevê lá que nós temos que ter uma redução de dívida. E para que essa redução de dívida aconteça, os bancos têm que aceitar. E nós temos entre os bancos, metade é com o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Metade da dívida estão com esses dois bancos públicos. Então nós podemos dizer hoje que a próxima etapa é a etapa de equacionamento dessa dívida. E está hoje nas mãos, né, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal a solução do próximo passo que será dado a partir da assinatura do TAC. A operação é a operação de aquisição de participação acionária. Nós vamos comprar, pela MTPar, todas as cotas de ações representativas da participação da Odebrecht no capital da Rota do Oeste. Os ajustes que foram feitos, sobretudo, foi aumento do prazo, né, em 5 anos, do prazo remanescente de contrato. Então, o contrato venceria em 2043, esse contrato vai para 2048. O reconhecimento de riscos ferroviários, porque não estava previsto, os riscos que haviam para causar ali o desequilíbrio e eventualmente reequilibrar o contrato por meio da tarifa, era apenas se houvesse rodovias que concorressem com a BR-163, e nós sabemos que já há uma ferrovia que está começando agora em outubro, a partir de Rondonópolis, indo para Lucas do Rio Verde, que deve tirar tráfego
da BR-163. Então, esse risco ferroviário tem que ser reconhecido para reequilibrar o contrato, porque senão não fica um contrato de longo prazo saudável para que se faça mais à frente um pouco um financiamento de longo prazo. Esse risco ferroviário foi reconhecido e também o prazo para terminar todos os investimentos, que também foi aumentado frente ao que estava previsto inicialmente. Sendo que nos próximos 3 anos, já é importante dizer, nós teremos os principais investimentos, que são travessias urbanas, que são colapsadas praticamente, sobretudo nas cidades do Médio Norte, e também os pontos de maior acidentabilidade da BR-163, que são 2 pontos entre o Posto Gil e Nova Mutum, e a travessia urbana de Cuiabá e Várzea Grande, que é representada pela Rodovia dos Imigrantes. Esses trechos mais críticos serão já endereçados nos próximos 3 anos, cujas obras, dando tudo certo, a gente superando a questão com os bancos, assinando o TAC, superando com os bancos, a gente deve, lá no primeiro semestre do ano que vem, já iniciar essas obras. Este foi um dos grandes pontos que moveu o governador Mauro a entrar nesse assunto. Por quê? Se houvesse a relicitação, a tarifa ela ficaria pelo menos o dobro. Ficaria, portanto, em torno de 10 a 12 reais a cada 100 quilômetros. Hoje está em 5 e 10, né? Entre 5 e 10 e 6 reais o quilômetro. Dobraria. Para que não houvesse o aumento, o que estava se cogitando já? Reduzir o escopo do contrato de concessão. Você reduzir investimentos. É dizer, em alguns trechos não seriam duplicados. Eles teriam terceira faixa, terceira via. E isso nós não aceitamos. O governador Mauro foi muito incisivo que, ainda que não houvesse essa operação com a MTPAR, na relicitação nós teríamos que fazer sim a duplicação completa entre Cuiabá a Sinop. Então isso nos motivou. E, portanto, respondendo à pergunta, essa solução ela garante o investimento integral, duplicação completa de Cuiabá até Sinop e também o preço, a manutenção do patamar tarifário. Nós não teremos, além, obviamente, dos reajustes decorrentes da inflação, nós não teremos qualquer alteração tarifária como estava previsto na relicitação de dobrar o valor, o que iria impactar a vida dos usuários, em especial dos caminhoneiros. Nós vamos comprar 100% das ações da OTP, né, que é a Odebrecht Transport, ao preço de R$1, porque o Estado assume ali também o conjunto dos passivos que eu mencionei há pouco, é o passivo com os bancos, isso é público, está nas demonstrações financeiras da Rota do Oeste, que é uma sociedade anônima e, portanto, publica os seus balanços. Então, nós estamos endereçando lá a nossa negociação, é o segundo passo agora para que torne viável essa operação de modo completo. Primeiro o TAC, negociação com os bancos, aí a assinatura da troca de controle com a NTT. Importante dizer, nós vamos investir nos próximos 3 anos 2,5 bilhões na BR-163. Nos próximos 3 anos. 2,5 bilhões. 1,2 bilhões, quer dizer, metade, é caixa do governo. Sendo que 300 milhões já está no caixa da MTPAR, hoje, no caixa da MTPAR tem disponibilidade de 300 milhões de reais, então o governo vai aportar o que remanescer. Nós vamos aportar de capital na MTPAR, o governo, e a MTPAR faz o aporte na Rota do Oeste. Portanto, isso está absolutamente previsível dentro das nossas leis orçamentárias, ingressará no nosso plano plurianual, e o Estado hoje é rating A, né? Nós ganhamos, inclusive, recentemente um prêmio de competitividade do Centro de Liderança Pública. Nós somos o primeiro Estado em solidez fiscal, o 5º em competitividade. Nós somos, então, um Estado hoje com as finanças absolutamente saudáveis, em franco crescimento, investindo 15% da sua receita corrente líquida em infraestrutura com recursos próprios, e agora o governo vai dar a sua contribuição em um ativo federal, que é o ativo da BR-163, talvez um dos principais ativos federais rodoviários do Brasil, porque escoa boa parte da nossa produção agrícola e também movimenta vidas, né? Milhares de caminhoneiros se movimentam anualmente nessa rodovia e usuários também. Primeiro porque é uma vergonha, né? É uma vergonha para o Brasil, e em especial para Mato Grosso, nós continuarmos com uma rodovia como essa, que às vezes formam filas de 20 quilômetros de carretas e trafegam nelas 50% da população de Mato Grosso.
né? Isso é importante dizer. Nós temos ali 19 cidades no eixo da BR-163 que representam 1.800.000 pessoas que vivem nesse eixo, né? Então, é um respeito que o governo tem com essa população, com os usuários e, em especial, com os caminhoneiros do Brasil inteiro. Nós recebemos caminhões do Brasil inteiro que se movimentam aqui, trafegando, trazendo fertilizantes, né? E levando grãos, né? Levando etanol para todos os pontos do Brasil, em especial para o terminal rodoferroviário de Rondonópolis, e essas pessoas merecem respeito. Então, é por isso, é para manter a tarifa no lugar, para que os investimentos sejam retomados de modo imediato e não só daqui 5 anos. Quantas vidas nós vamos poupar? Centenas de vidas serão poupadas. Em 5 anos, sem investimentos, como nós estávamos indo para a relicitação, centenas de vidas seriam perdidas sem que houvesse investimento. É para isso que o Estado existe, para oferecer soluções inovadoras, criativas e que conspirem com o interesse público. Eu não tenho dúvida de que esse case vai marcar a história do Brasil no tema infraestrutura e concessões. E foi a aplicação talvez mais ousada e maior do artigo 26 da Lei 13.656 de 2018, que foi aprovada em 2018, que dá uma grande contribuição ao país, que permite às autoridades administrativas que sentem à mesa e encontrem soluções jurídicas, ainda que não tenha previsão expressa em lei, desde que a solução seja proporcional, né, não fira o direito, né, do interesse público e atenda aos interesses gerais. É o que nós estamos fazendo aqui, garantindo tarifa módica, né, investimentos imediatos com recursos públicos e ainda mantendo os investimentos aí em duplicações já a partir do primeiro semestre do ano que vem.